Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Vamos começar mais um episódio? Nessa quinta-feira, nós vamos conversar sobre um assunto que já está aí repercutindo nos bastidores da política nacional, e aqui em Mato Grosso nós vamos saber como que está sendo essa recepção dessa notícia, que é o aumento do número de deputados federais aí no Brasil. Isso também vai impactar no número de deputados estaduais. Para a gente entender isso, o RD News produziu uma reportagem com o repórter que foi o jornalista Jacques Gosch, explicando detalhadamente como que é essa situação. E nós, que não perdemos a oportunidade, trouxemos o Jacques aqui, que é o nosso repórter de política, para detalhar mais esse cenário e passar esse impacto que está ocorrendo aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Jacques, tudo bem? Bom dia, Grace, tudo bem? Bom dia, audiência. Estamos aqui então para falar sobre a decisão da Câmara dos Deputados de aumentar o número de parlamentares e o impacto que isso traz no Estado também. Pois é, Jacques, me conta. Não foi aprovado ainda, né? Foi aprovado pela Câmara dos Deputados com um placar de 207 votos contrários e 270 favoráveis, mas agora depende da aprovação do Senado. Né, a matéria já foi enviada para o Senado e agora está nas mãos do senador Davi Alcolumbre, né, o presidente do Senado, pautar esse tema para ser aprovado ou não pelos senadores. Agora conta para mim, Jacques, quem da nossa bancada lá votou favorável e contrário? Então, da nossa bancada de 8 deputados federais, somente os deputados Emanuelzinho e Juarez Costa, os dois do MDB, votaram a favor da matéria. O restante da bancada, os deputados Coronel Assis, Coronel Fernanda, Nelson Barbudo, Rodrigo Dazaeli e a Gisela, a Gisela Simona, todos eles votaram contrários a essa matéria, se posicionaram contra o aumento de número de vagas na Câmara. Como que você analisa essa questão de eles serem contrários e ter esses dois que são da esquerda favoráveis, assim, na sua experiência? Isso é uma questão até de orientação partidária, isso é até uma questão de orientação partidária. O MDB votou em peso favorável ao aumento das vagas. Já os deputados do PL, alguns votaram favoráveis, mas a maioria, a esmagadora maioria, votou contrário. Agora, Jacques, eu vi aqui, ó. Então nós temos hoje 513, a proposta é aumentar para 531. Então, tipo, se o Senado aprovar, em 2026 nós vamos ter mais esses deputados para eleger. Seria isso? Exatamente, aumentou em 18 o número de deputados federais. Aqui em Mato Grosso, baseado em números do censo do IBGE, vai aumentar 2 vagas. A bancada federal vai passar de 8 integrantes para 10. E o estadual tem um impacto também? Tem um impacto porque o que diz a Constituição, o que diz a lei? Que o número de representantes na Assembleia tem que ser exatamente o triplo do número de representantes na Câmara dos Deputados. Com a bancada de 8 deputados, a Assembleia Legislativa tinha 24. Agora, se essa medida se concretizar, com 10 da bancada federal, automaticamente a Assembleia Legislativa de Mato Grosso contará com 30 deputados. Certo. Agora, Jacques, você que conversa muito com esses políticos aí, tem esperança da esquerda conseguir um espacinho, ou você acha que ainda vai ficar predominando aí a direita se aumentar esse número? Porque eu fico pensando, né? Aí seja uma chance até da esquerda conseguir eleger alguém, né? Porque se aumentar o número de deputados, abre-se na Câmara dos Deputados 2 vagas. Com certeza a esquerda vai estar na disputa. A gente precisa ter bem claro uma coisa, que nas eleições de 2022, a deputada federal mais votada em Mato Grosso foi a deputada Rosa Neide. Mas porque a chapa da federação era uma chapa fraca, ela não conseguiu alcançar o quociente eleitoral necessário para conquistar uma cadeira. Mas é importante ter isso em mente. A mais votada, a candidata mais votada em Mato Grosso foi a Rosa Neide. Não conseguiu se eleger porque a chapa não colaborou.
Muitos integrantes da chapa ali que contavam fazer 15 mil votos fizeram 5. Os que contavam fazer 5 mil fizeram 2 e assim por diante. A conta não fechou. Mas não de maneira nenhuma, embora o PL esteja muito forte no estado, esteja administrando as principais prefeituras de Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, mas a esquerda não está morta, né? Principalmente no que diz respeito à proporcional. Entendi. Então o pessoal não pode dormir no ponto, né? Tipo, os rivais deles, né? Da esquerda. Eu acredito que não se pode subestimar ninguém. Tanto na guerra quanto na política não pode se subestimar ninguém. Jacques, Richard, mostra aí pra gente o quadro. Você, na sua reportagem, você apresentou um quadro desse impacto de possível aumento nos estados, né? E aí eu queria que você comentasse. Tem aí, né, o Amazonas, Ceará. O Amazonas ganharia aí 2 deputados, né? Na Assembleia seriam 6. Como que é feita essa conta, Jacques, para poder chegar, né? Igual você falou aí da questão da Assembleia aqui, né? Mato Grosso, duas cadeiras no Senado, na Câmara Federal, e na Assembleia seriam quantas? 6? 6. Nós ganharíamos mais 30, ia para 30 deputados. Ia para 30 deputados, é isso, como eu falei, a conta é bem simples. A legislação diz que a Assembleia Legislativa tem que ter exatamente o triplo de deputados da bancada federal. Como hoje são 8 deputados, são 24 vagas da Assembleia Legislativa. Se passar para 10, vão ser automaticamente 30. Nossa, e o dinheiro, hein, Jacques? Deve aumentar muito aí o gasto, não gasta? Olha, um levantamento apresentado pelo Estadão, né, com base em informações do Instituto Millennium e confirmado pela direção da Câmara dos Deputados, o impacto anual vai ser de 64 milhões com mais 18 deputados. Você fala Câmara Federal. A Câmara Federal. A Assembleia Legislativa ainda não fez, ou pelo menos não divulgou esse cálculo, né? Eu conversei com o deputado Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa, ele não recebeu muito bem esse aumento de vagas. O que ele se opôs aí? Ele acredita o seguinte, o que é preciso pontuar? Ele acredita que é importante 2 vagas a mais em Brasília, no sentido de aumentar a força política, o poder de articulação de Mato Grosso. Porque 8 deputados realmente é muito pouco no universo de 513, né? A representação do Estado, ela acaba ficando pífia, enfraquecida por conta de números. Não estou falando aqui que os deputados não conseguem cumprir seu papel, que os deputados são incompetentes, não é nada disso, mas é por questão de número. Uma bancada com 100 integrantes, com mais de 100 integrantes, como bancadas de alguns estados, tem muito mais poder para fazer pressão política do que uma bancada com 8. Agora, em relação à Assembleia Legislativa, o Max não vê isso como muito necessário, não. Ele defende que o trabalho efetivo dos deputados que já existem, né? Que realizem um trabalho efetivo. Mas o que o Max Russi diz também? Que se é lei, ele vai cumprir, e que a estrutura da casa já vai começar a ser preparada para receber mais 6 integrantes. É preciso ter gabinetes, é preciso ter servidores, mas que isso vai ser feito com o próprio duodécimo da casa, né? Adaptando, fazendo reformas, fazendo adaptações, no sentido de buscar não onerar ainda mais a população no que diz respeito a manter o legislativo em funcionamento. Perfeito. Então, já vai ser se realmente o Senado aprovar, o recurso aqui na Assembleia Legislativa vai ser da casa mesmo, esse dinheiro que já tem. Seria isso, para poder... Segundo o presidente, vai ser assim que ele vai proceder, né? E o deputado Júlio Campos esteve aqui, né, e falou até em anarquia, né? Você viu lá? Falou que era anarquia essa sugestão de aumento. Como você vê esse posicionamento dele, né? Porque ele fala da questão dos estados, né? Que tipo tem estado que é menor e que não tem necessidade de ter maiores deputados. É porque isso aí, o que aconteceu? Existiu nesse projeto de lei, o projeto de lei original que ia ser votado, alguns estados ganhariam deputados e alguns perderiam. Entendi. Alguns estados perderiam. Tudo por conta da proporcionalidade baseado no último censo do IBGE. Mas o que aconteceu?
o relator do projeto de lei fez um grande acordo e retirou do projeto o dispositivo que fazia com que alguns estados perdessem deputados. E então, ao invés de fazer um reordenamento do número das bancadas, eles mantiveram as bancadas como elas estão e aumentaram o número de integrantes onde precisaria aumentar. Entendi, já. É por isso foi feito toda uma costura para que ninguém, vamos dizer assim, saísse perdendo. Só ganhando. Jax, você que está aí nos bastidores, fazendo essas apurações, você já percebeu que as coligações e os partidos, eles vão precisar, eles estão já pensando num plano B, caso esse projeto seja aprovado, de que tenham que ver mais candidaturas, mais questão de número de candidatos para poder encaixar nesse coeficiente que você falou eleitoral? Olha, todos os partidos já começam se movimentando pensando em 2026, né? Vou dar um exemplo aqui, o Republicanos tem filiado muita gente no partido, pensando em 2026, filiou recentemente o Neri Geller, né? Ex-deputado federal, ex-ministro da Agricultura, ex-secretário nacional de Política Agrícola, recentemente se filiou no Republicano, só um exemplo, para vir a compor a chapa do Partido Republicanos. O Republicanos também acaba de filiar o deputado Nininho, que está sempre entre os mais votados para a Assembleia Legislativa. Isso tudo é movimentação para 2026, né? O próprio PT está fazendo um rodízio de suplentes na Assembleia Legislativa, no sentido de dar visibilidade. Ontem mesmo o deputado Barranco se licenciou, o Henrique Lopes assumiu a vaga, vai ficar um tempo na Assembleia Legislativa, e ainda vão garantir a posse de outros 3 suplentes do partido, que é a ex-vereadora Edna Sampaio. Olha aí. A ex-vereadora por Sinop, a professora Graciele, e também o ex-prefeito de Juína, o Altir Peruso. Pelo acordo que existe dentro do PT, eles estabeleceram que até 2026, até o período eleitoral de 2026, os 4 suplentes do partido terão a oportunidade de assumir cadeira na Assembleia Legislativa. Isso é movimentação eleitoral para dar visibilidade. E os partidos estão se movimentando. Voltando para o Republicanos, um parênteses, o Republicanos espera a filiação também do deputado Juarez Costa hoje no MDB, que seria o que? Mais um bom puxador de votos para a chapa Câmara Federal. Gente, cada nome, né? Nome forte, nome... Os partidos estão se movimentando, então até o período legal, o prazo legal do início do ano que vem, vai ter muita mudança partidária, muita realocação, os políticos vão se acomodar com vistas a disputar a eleição com chance de ganhar. E aí, nesse contexto, com certeza, o aumento do número de vagas ele vem sendo considerado. Ô, Jax, e o MDB está minguando ou não? O MDB ele está passando por um período complicado, né? O MDB ele está passando por, várias situações, né? O deputado Carlos Bezerra está deixando a presidência do partido depois de 30 anos à frente do MDB de Mato Grosso. Ele, com certeza, ele era a grande força agregadora do partido, ele era a eminência parda do MDB. Ele está saindo de cena, ele já anunciou que ele está saindo de cena, está saindo da vida pública. Né? Ele já tem 84 anos. Quando ele sai, Jax, você acha que muita gente vai sair também, vai para outras siglas? Ou tem outro fator que precisa levar em consideração, que é o seguinte: a deputada Janaína Riva que vai assumir a presidência do MDB. Só que a Janaína Riva está em rota de colisão com o grupo político do governador Mauro Mendes. E muitos políticos do MDB, principalmente na Assembleia Legislativa, políticos como Thiago Silva, Dr. João, eles são base do governo do Estado. Eles andam colados com o governo do Estado, com o governador Mauro Mendes. E então, fica uma incógnita qual que vai ser o caminho que eles vão tomar assim que a Janaína assumir a presidência do partido. Se ela assumir, se isso se concretizar. O Thiago Silva, por exemplo, já tem rumores também de migração para os Republicanos. Nada confirmado, mas existem esses rumores.
Nossa, mas já que será que essa situação da deputada Janaína com o Paiaguás não pode acentuar e acalmar e até isso, ela chegar à presidência também? Ou você acha que vai só inflamar mais por conta dessa questão de possível candidatura a Senado? Eu acho que o tom está muito elevado, vai ser muito difícil conseguir um entendimento, porque o tom está muito elevado. Entendi. Né? Não são apenas debates de divergência política que está acontecendo, não. São acusações graves, acusações pesadas, né? Basta dar uma olhada no noticiário, né, que eles estão naquela ali, enquanto tem bambu tem flecha, né? Enquanto tem bambu tem flecha. É o tempo todo, ataque e resposta. Então, é muito difícil que se chegue ao entendimento. Você acha que não tem um recuo aí, não? De, eu vou voltar a ser base do governo. Não tem. Eu acho que não. Eu acho que a agora tendência é daqui para pior, né? Até o período eleitoral vai ser muito tiro, porrada e bomba, Será né? que ela não pode perder aí a presidência do MDB com essa postura dela? Quem, tem só ela para candidatura da presidência ou tem outro já? Outro nome? Os nomes cotados era ela e o Juarez Costa, mas quando o Juarez foi preterido da presidência do partido, ele já está com o pé no Republicanos. Já está bem avançada a conversação com Republicanos. Mas isso só vai se concretizar o ano que vem com a janela partidária. É preciso fazer um parênteses no seguinte aspecto. O deputado Nininho, ontem mesmo, se filiou ao Republicanos, deixou o PSD do ministro Carlos Fávaro e se filiou ao Republicanos. Mas ele não precisou esperar a janela partidária, porque o PSD deu a chamada carta de anuência. O PSD liberou ele para deixar o partido e se filiar em outra legenda. Mas sem essa liberação, o deputado corre o risco de perder um mandato por infidelidade partidária. Ué? É mesmo? Porque o mandato, ele não foi conquistado somente pelo deputado. Dificilmente o deputado consegue o quociente eleitoral necessário para conquistar uma cadeira sozinho. Certo. Ele conquista a cadeira com o voto de toda a chapa. Então, o mandato ele não pertence ao deputado, ele pertence ao partido. Ele foi conquistado através da chapa. Então, se um deputado deixa o partido e se filia em outro, ele corre sim o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Entendi, Jacques. Perfeita a sua análise. E tá aí o alerta, né? Você já está dando o alerta aí dessa situação que a gente pode ver lá para frente. Jacques, sei que você daqui a pouco vai para a rua. Obrigada pela sua colaboração no nosso podcast. Tem muita coisa aí que a gente vai ter muita água, né, para passar. Como que é? Enquanto tiver bambu, tem flecha? Enquanto tiver bambu, tem flecha, né? Recém está começando as movimentações para 2026, mas já está bastante inflamado. Você está gostando, Jacques, desse clima? É bom, né? Como eu sempre digo, eu torço pela briga, né? Aí a gente tá sempre acompanhando, né, Jacques? Quem puder te acompanhar, acompanha nas redes sociais. Redes sociais, @JacquesGoche ou @RDNewsOficial, né? Que é a rede social do RD News. Obrigada, Jacques. Você é fera. Parabéns pelo seu trabalho. Gosto muito, viu? E volta aqui depois, nós vamos fofocar mais. Obrigado. Valeu. Gente, olha, o Jacques já deu uns spoilers aí do que tá rolando nos bastidores. Vamos ficar atentos também na votação lá no Senado desse projeto. Jacques, qual que é a previsão que você falou? Isso deve ser aprovado ou não, pelo menos até a metade do ano, né? Então a população tem que ficar de olho aí para a gente ver como que vai ser essas mudanças, até para a gente poder estudar os nossos candidatos que a gente vai tentar eleger em 2026. Gente, até o próximo episódio, hein? Tchau!